deve ter visto ali alguém lá em cima que disse é para ali, e eu fui acompanhar a minha esposa na altura numa formação de estética, que ela é esteticista, fui acompanhá-la, não te sei dizer porquê, nunca acompanhei informação nenhuma, nessa fui acompanhei, não te sei explicar, não sei qual foi a razão, e então cheguei lá, conheci um mestre de barbeiro, que era brasileiro, estava cá em Portugal, já com mais de 50 anos de experiência, estava cá para dar aulas numa escola, mas de cabeleireiro, parte de cabeleireira, e ele viu-me lá sentado à espera dela, e ele perguntou o que é que estava ali a fazer, ficamos conversa, e ele disse-me, porquê é que não terias curso de barbeiro? Falei com a minha família, eles ficaram estupefactos, porque tipo, barbeiro, tipo, é uma profissão que ninguém, agora se calhar é mais normal, mas na altura toda a gente ficava, mas nunca devia cortar cabelo, nunca, porquê essa profissão? E não sabia o porquê, só senti, e disse, olha, vou apostar, porque também, uma coisa tinha a certeza, por exemplo, eu quando estive no conservatório a aprender música, a música serviu para a minha vida para outras coisas, então tudo o que a gente aprende, todos os cursos que a gente tira, tudo o que a gente investe em nós, eu acho que acaba por nunca ser desperdiçado, e disse mesmo que perca aquele dinheiro da formação, aquilo nem que me sirva para outra coisa qualquer, mas eu acho que não investir em nós, se fosse investir numa outra coisa qualquer, podia perder, agora em nós acho que nunca se perde, só quando a gente morre é que a gente perde aquilo. Podcast Be Legendary. Este, por coincidência, ou por como eu gosto, ou como eu prefiro dizer, Deuscidência, estamos num hotel em Lisboa, que é o Legendary Hotel. E foi curioso como é que nós chegamos aqui e falava com o João, que já vos vou dizer quem é, há pouco, e nós falávamos das decisões e das coincidências que nós fazemos escolhas e que nos levam até aqui. Então, como é que nós chegámos aqui muito rapidamente? Eu, no fim de semana passado, estive no Porto, e por acaso estava com a Mónica e íamos pela cidade e olhamos para o nosso lado e vimos um Legendary Hotel. Eu tirei uma foto, fiz um stories, e nesse mesmo dia alguém aqui deste hotel disse: mas nós também temos um hotel em Lisboa, caso queira vir cá, teremos todo o gosto. Coincidência, ou Deuscidência, nós tínhamos falado de João já há uns tempos e tu vinhas cá, temos um jantar hoje, e então, por que não? E então estamos aqui para gravar mais um episódio do Be Legendary Podcast. João Rocha, barbeiro, originário da ilha de São Miguel, dos Açores. Ilha Terceira. Tem a barbearia em São Miguel. Exatamente. A gente podia cortar isto, mas não vamos cortar, vamos já ficar assim. E o João, embora esteja numa ilha, ali no meio do oceano, a 2 horas, é dos barbeiros mais credenciados e, se olharmos para registro em termos de qualidade e do gosto com que ele faz e do profissionalismo com que ele faz as coisas, provavelmente é dos melhores e garantidamente está no top 3 a nível nacional e tem projeção a nível internacional. E é isso que nós vamos hoje saber, aprofundar, que é o João, de onde é que ele veio, se ele tinha o sonho de ser barbeiro quando era criança ou não, e conhecer aqui um pouco da história dele e de histórias dele. João, antes de mais, bem-vindo, muito obrigado. Obrigado. É um gosto enorme ter-te aqui. Olha, vamos começar por aí. Tu eras daqueles que quando eras puto dizias assim, o quando for grande quer ser barbeiro? Não, nada disso. Eu acho que nenhuma criança tem esse sonho, pelo menos que eu saiba. E na minha altura, que agora também os tempos são diferentes, hoje as crianças já novas querem ser DJ, já querem ser tudo o que for, o que tiver assim alguma forma já querem ser. No meu tempo não, no meu tempo todas as turmas que eu tive, toda a gente queria ser enfermeiro, médico, advogado, mas nunca ninguém dizia, cabeleireira também, as raparigas às vezes queriam ser cabeleireiras, mas os rapazes nunca ouvi nenhum rapaz, não sei se tu não tem tempo, não, lembras, também nunca ouvi ninguém dizer que queria ser lembro. barbeiro. E tanto é que é uma profissão que, antes de eu pegar nessa profissão há cerca de 5 anos, era uma profissão que estava quase em via de extinção. E estavam mesmo a acabar as barbearias, a acabar os barbeiros. Os que haviam já, todos tinham uma certa idade já elevada, e toda a gente já dizia que aquilo ia morrer e ia passar a ser só salão unissex, salão de cabeleireiro, e as barbearias iam morrer. E por isso, eu acho que também por isso era uma profissão que estava um pouco em desuso, e nunca houve esse sonho de querer ser barbeiro, ou de algum colega meu ter dito que queria ser barbeiro. Nunca me lembro de ninguém falar sobre isso. Então, lá está, nunca foi um sonho meu, nunca foi uma coisa que apareceu apareceu por acaso, não é?
E se tinhas um sonho, lembras-te, tinhas alguma coisa que disseste que eu quero ser isto quando eu for grande? Tinhas alguma... Eu sempre tive aquela vontade, nunca tive uma vontade de tirar um curso superior. Sempre achei surpreendente as histórias das pessoas que lutam e conseguem algo, seja o que for, sempre achei muita piada aí, sempre achei, porque isso é algo de valor. O tirar um curso, qualquer pessoa consegue tirar esse curso, desde que estude e chega lá. É quase um mecanismo, é quase uma matemática. E quando são histórias em que pessoas pegam coisas de nada e levam a grandes coisas, isso sempre teve algum sentido para mim, sem eu saber bem o que, não é? Mas sabia que essas histórias, quando falavam disso, achava isso o sonho americano, o processo americano de alguém entra numa empresa e vai subindo e um dia até pode ser dono da empresa. Isso para mim é muito aliciante. E aqui em Portugal não temos isso. As pessoas começam numa empresa, ao fim da carreira saem da empresa e quase todas continuam no mesmo ponto onde começaram. Na América não, então sempre achei isso interessante. Então nunca tive sonho de acabar de tirar um curso superior e ser algo sobre isso. Não sabia bem o que é que queria, na altura até estava a tirar informática, mas não era isso que eu queria. E tanto foi que estava a acabar o 12º ano, uma colega minha que trabalhava de secretária numa agência funerária e ela, como sabia que eu estava a ter o curso de informática e eles precisavam de alguém para estar lá na secretária, ela ia sair de lá. Numa agência funerária. Exatamente. E ela diz-me, olha, queres vir fazer umas férias numa agência funerária? E eu pensei, foi logo a primeira coisa, na altura foi, mas isso é só mesmo ficar no computador? E ela, sim, só ficar ali no computador. Então eu posso fazer. Então foi o meu primeiro trabalho, ainda estava em férias de escola, 12º ano, fui trabalhar numa agência funerária. Mal sabia eu que ia ficar lá nos próximos 5 anos, ia trabalhar de agente funerário e ia vestir mortos e nunca me passou também pela cabeça que isso ia acontecer. Mas lá está, senti que quando entrei para aquela empresa era só para estar atrás da secretária, senti que se fosse vestir ganhava mais, se fizesse horas ganhava mais, então dependia de mim para conseguir mais ou menos, dependia do meu trabalho. E isso para mim é o que é aliciante. Então tornou-se aliciante de trabalhar ali porque eu dependia do meu trabalho. Se trabalhava mais ganhava mais, se trabalhava menos ganhava menos. E fiquei lá, efetivo, e fiquei 5 anos a vestir mortos e foi o meu primeiro emprego. Portanto, começas com o quê? Com 16, 17 e ficas com 17 anos, exatamente. Ficas lá até aos 22? Até aos 20 e tal, fiquei lá a vestir mortos, trabalhando numa agência funerária. Exatamente. Quando conta essa história, muita gente não acredita, outros ficam, mas tu não vestias. E não, vestia mesmo. Vesti, fizemos ali várias coisas e tem muitas histórias de lá engraçadas desse tempo e também fez-me um pouco crescer como pessoa, porque estávamos a vestir os mortos, mas depois tínhamos que lidar com as famílias daquelas pessoas e tem casos que são muito complicados e ajudou-me a crescer como pessoa. Tiveste algum caso assim que te tenha marcado, sei lá, ou por... Marcou-me principalmente os casos de quando eram pessoas da minha idade, ou então crianças. Crianças marcou-me muito, até porque a urna pequena, a urna é branca, então as pessoas estão, o emocional, a dor é muito maior. Muito maior, é muito injusto. E então, quando era isso, sentia-me um bocado, tinha que conter as lágrimas para dentro, embora não me fosse nada, mas sentia aquela dor como se fosse minha. E isso, lá está, fez-me crescer e hoje em dia sou muito frio. Meu pai faleceu faz hoje precisamente 1 ano. Meu pai faleceu e eu consegui aguentar-me e fazer-me forte à frente da minha família para poder dar mais apoio a eles, mas por dentro estava destruído, mas consegui-me aguentar e eu acho que foi muito derivado a esse treino. Então, para mim foi quase uma escola de vida, porque tive que lidar com o emocional das pessoas e tornar-me uma pessoa também um pouco mais fria e saber lidar com a morte de outra forma diferente e não tão de forma emocional. Uau! Agência funerária até aos 22 e depois? Depois foi a primeira vez que senti que poderia ter alguma veia empreendedora. Foi quando estava nesse último ano lá nessa agência funerária, em que ao fim de semana o meu bancário na altura disse-me, não sei o quê, tem uma Moto 4, já experimentaste? Eu, não, vamos experimentar, fazer um todo ao terreno. Comecei a fazer todo ao terreno com ele aos fins de semana, acabei por comprar uma moto. Quando fui comprar a moto, senti que lá nos Açores havia poucos stands, pouca escolha. Quando foi o equipamento para a moto, não havia cores, não havia nada que se pudesse escolher, tudo cá fora. E lá não havia. Então foi aí que deu-me aquela luz e disse, porquê que não abro um stand? Então abri um stand de motas na altura. E então fazia part-time, ia ao stand, ia à agência funerária, até chegar ao ponto... Só Moto 4? Só Moto 4, exatamente. Até chegar ao ponto em que disse, olha, vou ter que deixar, porque já não aguentava, porque ainda por cima fazia turnos, disse, vou ter que optar por uma coisa ou por outra. E por muito bem quem ia na agência funerária e fosse um emprego seguro,
porque estava lá efetivo, a minha era a tal veia, sabes, que tu sentes que não, tem que ser isso. E acabei por ir por ali. E tivemos alguns meses até um dos melhores vendedores a nível nacional da marca que a gente vendia. Estava a correr bem, e foi aí que eu agora vejo que na altura já conseguia lidar bem com a publicidade, com o marketing, com o saber captar atenção. A gente patrocinava torneios que havia lá, ninguém queria dar dinheiro para aqueles torneios e a gente patrocinava, depois trazia retorno. Foi aí que tive, sem nunca ter estudado para nada a nível empresarial ou de marketing ou de nada, comecei a ter noção que sabia mexer às vezes com a cabeça das pessoas ou dos clientes, de alguma forma, sem saber como, não faço ideia. E funcionou, o stand funcionou bem durante alguns anos, até chegar à crise em Portugal. E obviamente que a Moto 4 é um bem secundário, o carro é um bem primário, tu precisas dele para te deslocares para o trabalho. A Moto 4 só... Isso foi em que é 2007? 2007 mais ou menos. E em 2007 comecei a ver que os bancos já não emprestavam dinheiro a ninguém para fazer o levantamento, ninguém ia lá comprar uma moto à pronto, era muito difícil, e então tive noção que... Falei com o meu contabilista, ele disse para eu tentar aguentar, e eu disse, não, para estar aqui a tentar aguentar uma coisa, não, eu gosto de ver as coisas intensamente, e estar aqui a ver isso a morrer aos poucos não vale a pena. Então, feriu-me muito o orgulho na altura, porque eu estava, que a minha moral estava em grande, não é? Tinha aberto no stand, estava a correr bem, dando para cada vez melhor, e chegou ao ponto em que me vejo ali com várias dívidas também de empréstimos que a gente tinha feito, acordos bancários para poder ter aquela representação da marca, um monte de negócios, e aí mexeu-me com o orgulho, feriu-me com o orgulho, com o ego, tudo, porque senti que não estava preparado, pus em causa porque é que fiz aquilo, porque é que investi tanto, porque a gente estava com uma marca grande, motas muito caras. Na altura a gente via que estava a rolar, não era? Aquilo estava a correr bem. Depois comecei, meteu-me em causa e fiquei a pensar que nunca mais ia ter um negócio por minha conta na minha vida toda, nem queria. Porque disse que a responsabilidade era tão grande, disse não, quero um valor ao fim do mês, por muito pouco que seja, e não me chatei com mais nada, nem funcionários, nem nada. Fiquei mesmo, lembro-me bem que na altura estava muito magoado e senti, foi mesmo, para mim mexeu-me com o meu ego e com a minha autoestima e tudo, porque senti que se calhar nunca mais ia ter nada. Que tinhas falhado. Exatamente, que tinha falhado. E embora soubesse que pronto, aquilo teve a ver com a sociedade, não é? Não foi um erro propriamente nosso, mas aquilo mexeu comigo. Ter que fechar uma coisa que tu fizeste e que cresceste e que ajudaste a crescer, que já tinha nome, porque tu quanto mais nome levas, não é? Quando cais também, mais pessoas dizem, quanto mais alto, maior a queda. Exatamente. Então aquilo mexeu muito comigo na altura, ter que fechar. Foi o primeiro negócio que abri, o primeiro negócio que fechei, e aquilo mexeu muito comigo. E pronto, mas foi isso que me levou ao desemprego. Fiquei desempregado nessa altura, mas também não era uma pessoa de ficar com os braços cruzados. Estamos a falar que é de 2008? 2008, mais ou menos. Ali no período de 2008, 2009, 2010, já estava desempregado. O meu sogro era empreiteiro. Eu nunca tinha feito nada de construção civil, mas disse logo a ele que se ele precisasse que ia. Quando ele precisava, eu ia ajudar. Não era um trabalho, de todos os que eu fiz, foi o que gostei menos. Não me identificava com aquilo, nem era aquilo que gostava de fazer. Mas fazia, não é? A pessoa tem que fazer. E nessa altura estava desempregado, ainda tinha o rumo certo. Também foi nessa altura também tive algumas bandas de animação de rua, porque eu tocava música, tinha tido aulas no conservatório, também trompete, então não havia lá nos Açores animação de rua, pagavam a bandas para ir com o continente lá fazer animação, e eu decidi junto a um grupo de amigos fazer animação de rua, e fizemos algum dinheiro também com isso. Também soubemos publicitar bem, fazer um bom marketing da cena. Ou seja, a tua veia empreendedora sempre aí. Sempre andou ali a rolar à volta de tudo o que fazíamos. Fomos à televisão na altura, fomos ao 5 para a meia-noite, fomos a vários programas, tudo através da nossa vontade e da visão. E eu é que organizava isso, eu é que fiz esse grupo, eu é que fundei. Chegámos a fundar 3 grupos de Dixie, de animação de rua, porque havia muito mercado para isso. Mas pronto, obviamente que aquilo era uns trocos que a gente ganhava um extra, não podia ser a nossa vida, não podia ser essa, e não havia mercado lá suficiente para fazermos vida disso, e então estava sem rumo, estava sem saber o que é que ia fazer a minha vida, não fazia ideia do que é que ia pegar, estava com medo de criar um próprio negócio meu porque aquele tinha dado errado, e foi na altura que as coisas acontecem por acaso, e isso foi um dos acasos da minha vida. As descidências. As descidências, exatamente. Deve ter visto ali alguém lá em cima que disse, é para ali, e eu fui acompanhar a minha esposa na altura numa formação de estética, que ela é esteticista, fui acompanhá-la, não sei dizer porquê, não faço ideia, porque ela trouxe várias formações e nunca acompanhei. Há 5 anos? Há 5 anos e tal, mais ou menos. Nunca acompanhei informação nenhuma, nessa acompanhei, não sei explicar, não sei qual foi a razão. E então cheguei lá, conheci um mestre
de barbeiro, era brasileiro, estava cá em Portugal, já com mais de 50 anos de experiência, estava cá para dar aulas numa escola, mas de cabeleireiro, parte de cabeleireira. E ele viu-me lá sentado à espera dela e ele perguntou o que é que estava ali a fazer, fomos conversa e ele disse-me, porquê é que não terias curso de barbeiro? E eu, barbeiro? E eu a pensar, vou tirar curso de barbeiro, a barbearia está a acabar. Ele disse, barbeiro é bom, não conheço nenhum barbeiro que esteja desempregado. E eu fiquei a pensar naquilo. E eu realmente também não conheço nenhum barbeiro desempregado, a verdade é essa. Mas também conheço muito poucos, não é? E então fiquei na dúvida e perguntei a ele quanto é que é o curso. E ele disse-me o valor do curso, juntei as passagens, estadia, fiz a conta e aquilo era o dinheiro que eu tinha na minha conta. Ou seja... O curso era onde? Era cá? Era cá em Lisboa, exatamente. Só que eu tinha família em Sintra e então pensei, peço a eles para ficar lá, menos um gasto que tem, é a passagem, é o curso. E disse, ok, vai ser all-in, ou vai dar certo ou não vai dar certo e vou ficar sem dinheiro. Ou seja, queimaste os barcos, como se costuma dizer. Exatamente. E é tal coisa, na altura perguntei à minha esposa o que é que ela achava, a pensar que ela ia me dizer não, é melhor não, e ela não, ela disse que sim. Falei com a minha família, eles ficaram estupefactos, porque tipo, barbeiro, é uma profissão que ninguém, agora se calhar é mais normal, mas na altura toda a gente ficava, mas nunca devia cortar cabelo, nunca... Porquê essa profissão? E não sabia o porquê, só senti e disse, olha, vou apostar, porque também uma coisa tinha a certeza, por exemplo, eu quando estive no conservatório a aprender música, a música serviu para a minha vida para outras coisas, então tudo o que a gente aprende, todos os cursos que a gente tira, tudo o que a gente investe em nós, eu acho que acaba por nunca ser desperdiçado, e disse mesmo que perca aquele dinheiro da formação, aquilo nem que me sirva para outra coisa qualquer, mas eu acho que não investir em nós, se fosse investir numa outra coisa qualquer, podia perder. Agora, em nós, acho que nunca se perde, só quando a gente morre é que a gente perde aquilo. E então disse, olha, vou arriscar, há de ser o que for. Sei que arrisquei, a primeira semana chegava a casa com dores de cabeça do que tinha aprendido, porque eu não percebia nada de barbearia, e ficava com mais dores de cabeça a pensar no dinheiro que estava a enterrar naquilo e a pensar que nunca ia ser nada na vida. Mas sei que ao segundo dia ele disse, pega só aqui nas tesouras. E eu, quando peguei nas tesouras, eu não sei, na altura pensei que ele tinha-me dito aquilo para me motivar ou algo do género, mas ele disse, a forma como cheguei lá e peguei logo no material, sem nunca ter gostado, foi tudo de forma correta, foi tudo de forma como se já tivesse feito aquilo durante anos. Perguntou se tinha algum antepassado meu, que fosse barbeiro, e disse que não, que soubesse não. Vinha saber agora há pouco tempo que um bisavô meu tinha sido barbeiro, mas na altura eu pensava que não. E ele disse, a forma que tu pegas, tu amanhã vais cortar já um cabelo. E aquilo só se cortava ao fim de 2 ou 3 semanas, é que a gente pegava no primeiro modelo. E ele disse, amanhã vais pegar num. E ele, no dia seguinte, chegou lá, meteu um modelo na minha mão e disse, olha, vais fazer assim, assim, assim. E foi o primeiro contato que eu tive a cortar cabelo. Correu bem. E para mim correu muito bem. O rapaz teve só 2 horas e meia lá sentado. Mas para mim correu muito bem. Para mim só 2 horas e meia. Para mim foi 5 minutos. Mas o primeiro corte, juro-te, isso foi o sentimento que eu tive. Foi o primeiro corte que fiz. Quando acabou, senti-me bem, porque vi a felicidade na cara desse rapaz. E esse rapaz sentiu, além do tempo que estava à espera, obviamente, mas sentiu que tinha a vista ali que alguém estava preocupado com a imagem dele. E eu estava preocupado que ele não ficasse careca, não é? Mas ele sentiu que havia ali uma preocupação e eu senti felicidade quando acabei o corte. Olhei para ele, vi que ele estava feliz com o corte, tinha ficado mais ou menos entre os géneros que ele tinha pedido e senti-me bem. E a partir daí, nunca mais, eu sei que foi a partir do primeiro cliente, nunca mais pensei nem no dinheiro que este tem no curso, nem se ia fazer aquilo para a vida, quanto é que ia ganhar para um corte de cabelo, nunca mais quis pensar nisso, porque na altura eu pensava, ok, vou tirar o curso, vou gastar X dinheiro, mas quando abrir a barbearia vou ter que cobrar quanto é que vou levar, não faço ideia, andava com aquilo na minha cabeça. Quando fiz esse primeiro corte, nunca mais pensei se ia cortar X por dia, quanto é que era o corte, só pensei, quero fazer isto, quero mesmo fazer isso, porque senti-me bem naquilo. O outro dia experimentei outros, fui experimentando outros e cada pessoa que gostava, também tivemos a sorte, essa escola normalmente chamava pessoas que estavam com dificuldades, então essas pessoas já tinham o cabelo e a barba a precisar já há algum tempo, então sentiam aquela mudança radical, é o que a gente chamamos na gíria, que é a transformação, que é quando alguém vem e a gente transforma a pessoa, não é? E então, para uma pessoa que é barbeiro, a transformação é espetacular, porque a gente nota a diferença na pessoa. Para a própria pessoa, a pessoa fica, tipo, nunca se viu, já, ou pelo menos já há meses que não se via daquela forma e acha-se completamente diferente, e a gente sente a felicidade, e essa felicidade é mais do que o dinheiro. Foi a partir daí que eu disse, estou no caminho certo, é este o caminho a seguir, dei para onde der, nunca pensei em famas nem nada disso, só pensei em, é isto que quero fazer, quero cortar cabelo, quero deixar as pessoas felizes
e mostrar que me importo com elas, e também porque depois pensava por mim, porque sempre tive uns gostos a nível de cabelo e isso meio esquisitos, mas quando ia a um barbeiro, pedia e sentia ou que eles tipo, estavam com pressa e era para despachar, ou então até queriam fazer, mas não sabiam como. E eu pensei, ok, então eu vou ter que começar a trabalhar nas falhas dos outros, porque eu vou ir para lá, toda a gente já corta o cabelo em algum lugar, e eu vou ter que ir buscar pessoas novas. Então o que é que vai fazer as pessoas deixarem de cortar onde cortam para vir ter comigo? Ou eu tenho muitos amigos, ou então tenho que fazer alguma coisa diferente. E disse, ou então tenho que ir às falhas onde os outros têm falhas. E eu pensei, porque é que eu mudava de barbeiro, de vez em quando mudava de barbeiro ou de cabeleireiro? Porque não conseguiam fazer aquilo que eu pedi. Então eu disse, nem que eu perca o dobro do tempo, mas vou tentar fazer aquilo que a pessoa pediu. E depois todas as mulheres, e toda a gente já ouviu isso, todas as mulheres se queixam quando vão cortar o cabelo, pedem 1 centímetro e vai embora uma mão ou vai embora muito cabelo. E eu pensei, mas porquê? Porquê é que elas cortam tanto? Porquê não cortam exatamente aquilo que a pessoa pediu? E disse, se calhar porque não tem precisão no que estão a fazer. Então disse, vamos mudar isso, vamos cortar com precisão, vamos cortar exatamente aquilo que a pessoa pediu. E nos primeiros tempos fiz exatamente isso. A pessoa pediu 1 centímetro, saía 1 centímetro de cabelo. O cabelo todo. Andavas lá com a régua? Com régua. Estás a brincar? Sério, não, a sério. O meu pente tem uma régua atrás, tem os números lá e eu travo. Queres tirar 1 centímetro? Eu travo 1 centímetro. A pessoa dizia, não, afinal pode ser mais um bocadinho. Sim, senhor. Cortava tudo novamente, mais um bocadinho. E a pessoa saiu lá exatamente como quis. Eu perdia tempo, mas sentia que a pessoa confiava completamente em mim, porque sabia que quando dizia que era um pouco, era um pouco. Era metade, era metade. Entendi, e isso fazia a diferença. E comecei a notar que as pessoas realmente sentiram essa diferença. Estás a perceber que não foi... não era apenas mais um, não estava ali a fazer aquilo para ganhar o dinheiro, não, estava mesmo preocupado em que cada pessoa saísse lá com o estilo que fazia. Olha, eu lembro-me quando tu partilhaste a tua história lá no Faz Acontecer este ano em maio, e que até usaste fotos de quando abriste e foi tipo, ok, agora alguém entra, não é? Exatamente, eu quando estava lá a tirar o curso, sabia que era aquilo que queria fazer. Quando vim para lá para a terceira, foi aí que me caiu a ficha e disse, ok, pronto, isso é muito bonito, abri, as pessoas ficam felizes com o cabelo, mas tu agora tens um negócio para gerir, e outra vez um negócio, não é? E veio outra vez a o lembrança medo. de outra vez um negócio, e disse, mas agora é diferente, agora só depende de mim. Ou seja, o dinheiro vai vir com o meu trabalho, com o trabalho das minhas mãos, não com um investimento em algum material, algum produto, ou ter, na altura não queria funcionários nem nada. Isso só depende de mim. Se custar muito, se trabalhar bem, vou ter clientes. Se não trabalhar bem, não vou ter, depende de mim, completamente de mim. E a nível de gastos, os gastos que eu tenho é o investimento em mim também. Fora isso, não há um grande investimento noutras coisas, pelo menos naquela fase inicial. E então caiu uma ficha e disse, ok, tens um negócio agora para gerir, e eu disse, ok, quanto é que o valor que tenho aqui a pagar total é X, quanto é que eu tenho que custar por dia? E disse, pelo menos um corte por dia tenho que fazer. E eu comecei a ficar preocupado, fui ter com o meu contabilista. E contei, olha, tenho uma coisa para lhe dizer, fui tirar um curso de barbeiro. E ele ficou a olhar para mim pasmado, o homem já tem alguma idade, e ficou a olhar para mim pasmado, e ele disse, tiraste o curso de barbeiro? E eu a pensar, o homem vai dizer que foi o pior erro da minha vida, que foi um mau investimento, e já estava mesmo, eu arrependi-me logo, assim como olhou daquela forma, eu arrependi-me, já fiz porcaria, e ele disse, olha para mim, ele disse, tu fizeste a coisa mais acertada da tua vida. E eu fiquei a olhar para ele, a sério? E ele, a sério? Até aqui faço contabilidade já de vários barbeiros, vários anos, pessoas que foram barbeiros, toda a gente teve sempre montes de clientes, alguns já abrem à hora que querem, fecham à hora que querem, e tem sempre lá clientes. Isto foi um negócio bem feito, é assim mesmo, damos parabéns. E eu fiquei, foda. Aí comecei, ok. E ele disse, tu, puxou a calculadora, se custares 5 por dia, ganhas X, depois tiras para não sei o quê, pagas não sei o quê, ganhas 5 cortes por dia, disse, só ainda está bom. E disse, ok, obrigado, saí de lá, eu até disse a minha Você já achaste que 5 que era bem? E disse, o homem já está a ficar, a idade está a fazer mal, e tipo, 5 cortes, onde é que eu vou arranjar? Nem tenho 5 amigos, quanto mais 5 pessoas por dia. Disse, esquece isso. Nem família, a minha família é pequena, não tem coisa para isso. E eu disse, ok, um por dia já não é mau. Então eu era para abrir no início do mês, estávamos quase no final do mês e estava em casa, sem fazer nada. Em que mês, lembras? Oh pá, vou perguntar agora. A minha esposa sabe as datas todas, eu com as datas são uma desgraça, mas foi na primeira metade do ano. Agora já não me lembro. De 2013. 2013, exatamente. E eu, 2014, desculpa, 2014 foi quando entrei o curso. E então eu pego e digo, olha, vou abrir amanhã. E ela, amanhã? Era a meio da semana ainda. Mas tipo, nem é o início da semana, nem é o início do mês, vais abrir amanhã assim, sem avisar ninguém, nem nada, sem avisar ninguém. Vou abrir amanhã, vou esperar, ver se aparece alguém, em vez de estar aqui em casa, estou lá sentado à espera. E foi o que fiz, fui para lá, abri a porta e fiquei lá sentado. As pessoas começaram a passar na rua, tipo,
nunca me tinham visto ali, nunca tinham visto que era uma barbearia ali, o que é que se passa ali? Depois lá de repente vem um rapaz, olha para dentro, depois ia-se embora, depois volta e diz, corta cabelo, é? E eu, mas é de mulher? Ou... E eu, não, é barbeiro mesmo. E ele disse, ficou assim a olhar para mim, eu vou cortar. E eu pensei, é espetacular, já ganhei o dia aqui, muito bom. Disse para ele sentar, fiz o melhor corte que consegui a ele. 3 horas. Não foi 3, mas foi mais 1h30, bem à vontade. E acabei, o rapaz estava feliz com o corte. E eu, olha, este já está, o dia está feito. O rapaz sai, entretanto, vem um irmão. E eu, um irmão? Para cortar. Eu, ok. Eu, olha, se amanhã não aparecer ninguém, o dia de hoje já fiz para hoje e para amanhã. Senta-se, olha, quando acabei o dia, tinha cortado 6 ou 7 pessoas. E disse, espetacular. Primeiro dia, 6 ou 7 pessoas. E a semana está ganho. E já despreocupou-me logo o resto dos dias. Fiquei tipo, olha, a minha média de meta de um por dia, menos para essa semana estava cansado. Esquece, no dia a seguir foi outra vez 6, 7, 7, 8, 8, 9 e foi andando por aí fora. E realmente aquela conta que ele tinha feito tinha sido uma conta bem por baixo. E obviamente que ele tinha experiência de contabilidade e de outros barbeiros e muitos anos de experiência, e eu não tinha experiência nenhuma. Olha, por curiosidade só, esse primeiro cliente, ainda te lembras quem é? E ainda é teu cliente hoje? É o meu cliente, e quando vou à terceira, ele agora está a estudar no Porto, e fui ao Porto há pouco tempo, e ele pediu, e eu aproveitei também dele um corte de cabelo lá, e continua a ser meu cliente, e é nosso cliente na terceira, e quase todos os nossos clientes continuam a ser meus clientes. Quando vou à terceira são meus clientes, já. Porque tu acabas por marcar um bocado a pessoa, com a tua forma diferente de atendimento, acabas por marcar a pessoa e a pessoa sente que tu te preocupaste com ela e que aquilo foi quase que esquecem que aquilo foi um negócio e que foi quase, criámos ali uma ligação de amizade. E a gente cria algumas ligações de amizade com vários clientes. E são meus clientes, e isso também é o sinal que a gente está a fazer correto. Porque na altura toda a gente dizia, devias fazer uns flyers para entregar ali nas sociedades, nas casas de povo, para avisar que a barbearia abriu, para ter mais pessoal. E disse, não, deixa as pessoas vir com calma, para atender com calma, até porque eu demorava muito tempo, e deixa vir com calma, e se as pessoas gostarem, o meu cartão de visita vai ser cada um dos clientes, vai ser o meu cartão de visita. Vai sair, as pessoas vão olhar para os pormenores, porque eu sempre dei muita atenção aos pormenores, e se as pessoas gostarem mesmo, assim vou ter um feedback, porque se vierem pessoas é sinal, porque não tenho mais nada a fazer publicidade. Na altura não tinha redes sociais, e disse, vai ser a minha única publicidade. E começaram a vir a ilha toda, a gente estava numa freguesia, ainda temos lá a primeira barbearia, continua nessa freguesia, estávamos numa freguesia e vinham pessoas das duas cidades lá a propósito de cortar o cabelo, sem haver publicidade, ou seja, era sinal que havia ali um boca a boca. E quando abriste não era com o requinte que tens agora, com qualidade, era uma coisa super... Exatamente, eu tinha gastado o meu dinheiro todo no curso, e então fiz ali peguei no milheiro para comprar uma cadeira de 200 euros e um espelho de 30 euros, e foi um investimento. As máquinas eram as máquinas chinesas que me tinham oferecido no curso, fazia parte do kit, e não havia dinheiro para mais nada, e o meu dinheiro estava ali, por isso foi na altura em que percebi que, ok, ou é ou não é, mas foi mesmo gastar o mínimo possível. Na altura eu lembro-me bem, foi 200 euros a cadeira, 30 euros o espelho, e não havia mais barato. Se houvesse, tinha ido para mais barato ainda. Não havia para mais, e o espaço era sei lá, 2,5 metros por 1,5 metro. Depois fomos aumentando. Seja, mais ou menos isto está aqui. Ou mais pequeno, era mesmo pequenino. E depois aumentamos mais 1 metro, depois dali a uns meses aumentamos mais 1 metro para trás, até ficar a barbearia que tem lá hoje. Tens no mesmo espaço ainda? Temos a mesma barbearia no mesmo espaço. Eu agora já estou na outra ilha em São Miguel, porque é uma ilha maior e a cidade também é maior, estamos na Baixa agora. E essa barbearia agora já funcionou com 4 barbeiros lá, já é uma barbearia com quase 400 metros quadrados, ao pé desta cabe 50 lá dentro. Mas... Quantos cortes é que fazes por dia agora lá? Não tenho noção, nunca tenho noção, porque a gente nunca vai através do corte, a gente vai através da pessoa, a gente nunca tem tempo certo para atender, cada cliente senta-se e a gente dá o tempo que é preciso àquele cliente. O valor é sempre o mesmo, elas pagam sempre aquele valor, a gente não cobra muito, mas a gente não quer saber se é mais ou menos, é o tempo que for preciso. A gente também não demora. Se for um cabelo rápido e fácil, a gente também não fica lá a perder tempo para fazer horas. A gente corta aquilo que for necessário. Sei que, por exemplo, na terceira cheguei a cortar, no dia que cortei mais, cheguei aos 30 e tal por dia. Porque também na terceira é a ilha das festas, e quando há festa, toda a gente quer ir para a festa com o cabelo cortado. Hoje em dia, obviamente, não corto isso tudo, até porque não é producente isso dessa forma. E também porque tem uma equipa maior. E também já fazemos marcações, mas a gente nunca se preocupa com o número de cortes por dia. A gente quer que o nosso trabalho seja bem feito, porque
Porque é o que eu digo aos meus funcionários, que é, se os cortes forem todos bem feitos, vocês vão ter trabalho por vários anos. A barbearia pode dar a volta que der, vocês vão ter trabalho. Se vocês estiverem só a tentar pensar no dinheiro e a tentar custar X por dia e a pensar em despachar serviço, a barbearia um dia pode ir à vida, podem vocês perder os vossos clientes, acho que é uma altura que já não há mais clientes, já vieram todos e não gostam. Então, enquanto vocês focarem no bom trabalho, vocês vão fazer dinheiro, obviamente, e vão estar muitos anos com muitos clientes. Esse é o foco, é por isso que a gente tem que trabalhar. A gente prefere subir o preço, custar menos, do que custar muita quantidade e a preço muito baixo. O nosso foco é mesmo a qualidade. É marcar a diferença, é marcar através dos pormenores. O nosso tipo de cliente é aquele cliente que quer algo diferente, que quer alguém que trata dele com atenção. E o nosso nicho de mercado é esse, é tentar agarrar as pessoas que querem mesmo algo diferente. Já faz diferença de quando abri, em que a gente estava sozinho e não chegava para tudo, não era? E mandávamos pessoas embora. Hoje em dia ainda mandamos, mesmo com uma equipa grande, mas o nosso nicho de mercado é outro. A gente cada vez procura mais um cliente que se preocupe mesmo com a imagem, que não venha por causa do preço, que venha por causa da qualidade. Olha, tu hoje, ou seja, cortas jogadores, vais a eventos nos Estados Unidos. Estávamos a falar há pouco em off e queria que nos contasses essa história aqui daquele teu primeiro evento em Itália, não é? Conta-nos lá um pouco, ou seja, como é que tu chegaste até aqui, não é? Porque alguém que nunca sonha em ser aquilo que tu fazes hoje e que o fazes com esse rigor e com essa qualidade, conta-nos um pouco essa tua evolução, como é que ela aconteceu, porque também falávamos nisso, não é? Porque as pessoas pensam que hoje em dia que as coisas são muito rápidas e que não querem investir tempo, não querem investir querer, não querem investir dinheiro, não é? Exatamente. A gente estava a falar em off e a gente acabamos por perceber que a tua história é muito parecida com a minha a nível de como é que chegamos aqui, e as pessoas só veem o agora, só veem o sucesso, veem as nossas... Os não sei quantos mil likes no Insta, não sei veem as quantos... nossas redes sociais, tu hoje estás aqui, amanhã estás no Porto, e as pessoas olham para isso e dizem, também queres ser como o Jorge Coutinho que não para de viajar. Só que as pessoas esquecem-se porque é que tu fazes isso. E tu tens um porquê de fazer isso. E tiveste todo um background que te levou ao que és hoje. Houve uma base de trabalho muito grande da tua parte, um investimento maior ainda, tanto a nível de tempo, a nível pessoal, a nível de emocional, mesmo a nível de relações, que a gente está sempre numa relação e a relação sofre com isso nessas alturas, mas é isso que faz, o sacrifício é que faz, e a insistência, a persistência é que faz a gente chegar a outros patamares e marcar a diferença. E eu fiz isso, tu fizeste isso, também estavas-me a contar e fizeste isso ainda, se calhar ainda pior, ainda mais agressivo do que eu, mas é isso mesmo, é o investir da nossa parte, investir o nosso tempo, investir o nosso dinheiro, investir em algumas coisas que a gente não... Uma coisa é tu investir em algo que sabes que vais ter lucro ali, outra coisa é investir em alguma coisa que tu não fazes ideia se vais ter algum lucro, algum retorno, fazes aquilo porque queres mesmo, porque sentes que vais ser uma melhor pessoa, um melhor profissional ao investir naquilo, mas não fazes ideia se vai ter retorno. Foi o teu caso quando foste? Foi uma casa em Itália, que eu fui convidado, quando eu conto isso, as pessoas dizem, fogo, espetáculo, que é ser convidado para um dos maiores eventos em Itália, em que estão lá os maiores profissionais cabeleireiros e cabeleireiras de Itália. Além disso, estão a pagar 250 euros, por exemplo, 250 profissionais a pagar 250 euros para estar numa formação. E esse cabeleireiro, que era o melhor da Itália na altura, liga para mim para eu abrir esse espetáculo, com 2 cortes de cabelo meus. Obviamente que isso, quem ouve isso diz, fogo, mas tu, como é que tu chegas a isso? Eu cheguei a isso de forma simples, que é, eu fui entrando nas portas que me foram abrindo, e nunca fechei porta nenhuma por motivo nenhum. Sempre que me tentaram abrir uma porta, eu fui lá ver o que é que se passava. E é isso que faz a diferença, é a gente arriscar, a gente quando nunca fechar porta nenhuma. E um colega meu, na altura, uns meses antes, tinha-me convidado para ir à Itália, fomos a pagar do nosso bolso, investimos, fomos lá para trabalhar num standzinho lá de uma feira, um amigo nosso que tinha inventado umas navalhas diferentes, trabalhámos, depois uns meses fomos novamente, que ele tinha noutra feira, e numa dessas feiras estava lá esses profissionais, viram-me a trabalhar, tiraram nota de quem é que era o João Rocha, e dali uns meses estavam-me a ligar a convidar para esse evento. E lá está. Obviamente, quando eu fui, quando paguei para ir à Itália com esse meu colega, eu não paguei para ser chamado a esse evento. Eu paguei para aprender mais, para ir ajudar ele, para a gente ir numa aventura. Nunca, isso foi uma consequência. Então, quando a gente faz as coisas de forma que a gente sente que tem que ser, normalmente vem algo bom atrás disso. Quando a gente tenta forçar, quando a gente vai a pensar, não, vou para ter fama nisso ou naquilo, ou porque
normalmente nunca resulta e depois a gente sai frustrados porque tentámos algo e não deu certo. E a Itália foi isso, foi um grande evento. À altura, no início, quando me ligou, rejeitei o evento porque eu achava que não estava à altura, custava há 2 anos, era o que é que um rapaz com 2 anos de experiência ia explicar a pessoas com 30, 40 anos, 50 anos de profissão, e disse à assistente dele para cancelar, que não ia, e ele dali a umas horas liga para mim, a falar mal inglês e italiano, uma mistura lá, mas eu consegui perceber que ele me perguntou se eu te convidei é porque tu tens algo diferente dos outros, não podia ter convidado outro qualquer. E essa diferença que tu tens foi o que me fez te chamar aqui. E era com muito gosto que queria que estivesse aqui presente. Ser o meu convidado para abrir esse evento. E ou seja, ele viu algo em ti que nem tu estavas a ver. Que nem eu vi, exatamente. E porque normalmente quando tu estás a fazer algo, tu estás a fazer da forma melhor que tu sabes. Obviamente que se calhar estás a marcar a diferença, mas para ti estás só a tentar ser o melhor possível. E eu sempre tentei ser o meu melhor eu. Ponto final. Aplicar as minhas técnicas da melhor maneira que sabia. Sempre de forma humilde, nunca tentei passar por cima de ninguém, sabes? Sempre sabia qual era o meu lugar. Ele me convidar para algo assim grande, mexeu comigo e pensei, mas porquê? Depois de ele me ter dito isso, eu realmente pensei e disse, essa pessoa com tanta experiência, se me diz isso, é porque realmente quer que eu vá. E então, olha, vou fazer o que sei e se eles acham que isso é algo assim muito bom, pronto, que seja. E arrisquei, fui, correu muito bem e foi espetacular. Depois disso veio outros shows, veio Dubai, Las Vegas, vou agora novamente para Las Vegas. Nova Iorque? Nova Iorque também. Foi muitos lugares depois desse, mas esse marcou-me porque foi o primeiro, foi logo muito no início, mas lá está. E é isso que eu conto normalmente quando estou a dar formação, passo sempre essa mensagem para os meus seguidores, para as pessoas que estão no ramo, mesmo para outras pessoas, tem outras pessoas de outras empresas que me seguem. E para o meu espanto, que eu não sou exemplo para ninguém, não tenho curso nenhum superior, nem nada, apenas tenho o que a vida me vai ensinando. E eles seguem-me e acham interessante essa forma como eu consigo e alcanço as coisas. E eu acho que o único truque é esse mesmo, é assim que vejo uma porta, que se abre uma porta, eu vou. E nunca, exatamente. E vejo as coisas a surgirem dessa forma. E estar aqui contigo hoje foi muito a ver com isso, a gente falava sobre isso, que estávamos aqui hoje porque tu tiveste um imprevisto, correu bem e conheceste pessoas, que eu também tive um imprevisto que correu bem, conheci pessoas e acabou por ligar e estarmos aqui. Lá está, se eu tenho dito que não, se tu tens recusado, bastávamos nós e já não estávamos aqui os dois. Então isso dá muito a pensar e é uma matéria que, pelo menos eu não sei explicar como é que essas coisas acontecem, mas eu penso que sempre que alguém te abriu uma porta, se tu fores positivo e tentares realmente fazer as coisas, vai acontecer alguma coisa. E às vezes a vida abre-nos muitas portas, não é? E temos pessoas com medo de isso eu não sou capaz, ou se vai correr mal, ou isso eu não consigo, não aproveitam, não é? E nunca vão saber o que é que estava para lá e o que é que outras portas é que iriam abrir. Uma das coisas que me orgulho muito no meu percurso nem é esta parte de Itália, nem esses eventos. Para mim o que me orgulho mais é, por exemplo, existe pelo menos 4, 5 barbearias aqui em Portugal em que eram rapazes que me seguiam, uns eram barbeiros, outros não eram, mas eram em casa nada especial e sempre tiveram medo de abrir uma barbearia. E eu desde o início deles, porque vais ter sucesso, garantidamente. E eles sempre com medo. Uns ali uns meses abriram, outros demoraram 3 anos, mas esses 4, 5 que estou a falar, já todos têm barbearia, todos estão com sucesso e todos estão a trabalhar e a crescer. E isso é orgulho, porque eu acabei por ser aquele empurrãozinho, sabes, porque eles estavam mesmo com medo e eu sempre que os via dizia, já abriste? Ainda não sei, estou em part-time, não, vai. E agora eles dizem que é a melhor coisa que fizeram. Fora, outros, por exemplo, um funcionário meu que era enfermeiro e eu acabei por puxá-lo para a barbearia e ele hoje em dia tem a sua barbearia e ele diz que é muito mais feliz do que o trabalho que fazia antes, não dando valor a outras profissões, claro. Mas a gente às vezes estamos na profissão e não é aquilo que gostamos. Teve outros que também trabalhava numa empresa de cabos e também trouxe para trabalhar comigo e agora também já tem sua outra barbearia. Então isso para mim orgulha-me e isso para mim é que me dá aquela motivação para trabalhar, para aconselhar as pessoas, para falar com as pessoas e que me de alguma forma acaba por distinguir, não é? Porque sempre fui eu próprio, sempre dei os meus conselhos, nunca tentei esconder nada de ninguém porque também precisei muitas vezes que partilhassem comigo alguns conhecimentos. Então sempre que tu dizias há pouco que sentes que para ti é um dever ires a estas palestras e sim, dar de volta, não é? Exatamente, e eu quando falaste sobre isso eu senti exatamente o mesmo, sinto que é um dever meu partilhar. E tem um amigo meu espanhol que diz que compartilhar és aprender,
Sem dúvida. E acaba por ser isso. Eu, por exemplo, dou aulas numa escola em que as pessoas, que é daquelas escolas de pessoas que vão para tirar o curso pela primeira vez, como eu tirei o meu, eu não tinha necessidade disso. E o que eu ganho lá, se estivesse na minha barbearia, ganhava muito mais. Só que eu sinto que é um dever meu acabar por passar para essas pessoas que vão iniciar e acaba por dar uma motivação extra a esses alunos que vão começar. Então eu vou lá mesmo por isso de ter que sentir que é um dever meu partilhar alguma parte minha. A gente acaba por ter várias coisas em comum, mesmo sendo de outras áreas, mas acaba por ver muita coisa que é comum. Olha, e outra coisa, olhando para o teu Insta, que está super cuidado, e eu lembro-me que era uma coisa que a gente falava lá no nosso primeiro jantar, que dizia, não, eu tenho aquele cuidado de fotos, lá está o teu rigor, a tua forma de tu fazer. E tens lá fotos com os jogadores da bola, não é? Como é que, e que hoje ligam para ti ou que te mandam mensagem e querem que tu cortes no dia antes daquele jogo. Como é que isso aconteceu? Como é que chegaste até aí? Isso é interessante que lá não faz acontecer. Por acaso, me partilhou uma foto em que na minha primeira barbearia tinha fotos de cortes de cabelo. Na altura era ainda moda ter aqueles posters. E então tinha lá a foto do Nani, por exemplo, e tinha mais um jogador ou dois. E aquilo estava lá, obviamente que eram cortes de pessoas que a gente nunca imagina na vida que nem que vai conhecer, nem que vai gostar, nem longe disso. Mas estavam lá. E as pessoas falavam deles, e quem seriam os barbeiros deles, e onde será que cortavam o cabelo, e eles acabam por ser quase um ícone de moda para as pessoas, seja bom ou mau, eles acabam por trazer uma moda, porque são pessoas muito conhecidas, e eu mal sabia que ia chegar o dia em que estava... Tu nessa altura sonhavas, ou que dizias, um dia quero cortar... Tinhas esse sonho já ou não? O Nani, por acaso, como o Nani estava lá, logo na minha parede, ele aparecia quase todas as fotos que fazia, ele aparecia, eu pensava, e eu no gozo às vezes dizia, um dia ainda vou ir lá gostar a ele. Mas era aquele tipo um dia dia de quase impossível. Se me dissessem, vais, eu não acreditava. Juro-te que não acreditava. Nunca acreditei, porque existem tantos profissionais, hoje em dia ainda há mais, mas na altura já havia tantos, e uma pessoa está nos Açores, a gente quer não, ainda continua a ser, sim, embora as redes sociais nos catapultem para outras partes do mundo, principalmente o Instagram, que leva muito longe, mas a gente continua lá isolados. E nunca imaginei, mas tinha aquele bichinho de isso um dia, se um dia isso acontecesse. Mas pronto, obviamente que nunca imaginei. Até chegar ao dia em que, obviamente, como tu disseste, o meu Instagram, eu tinha sempre por cuidado, porque isso é tal e qual como o corte de cabelo, e estou sempre preocupado com os pormenores, a ver se está tudo certo. O meu Instagram também, como é a minha cara para as pessoas que é a tua montra, não é? Eu tenho cuidado de vez em quando ir lá, fazer uma limpeza em algumas fotos que já acho que já não tiveram assim, não estão à altura das outras, porque depois tu vais trabalhando, vais evoluindo e há coisas que já não há necessidade. E vou tirando, e então aconteceu o dia em que recebo uma mensagem de um jogador do Porto a perguntar a elogiar o meu trabalho e a perguntar se estava disponível para cortar o cabelo a ele antes de um jogo com o Sporting, de um clássico. E a minha preocupação foi logo ir perceber se aquela página era verdadeira dele ou não. Eu achei, se é alguém ou algum amigo meu a gozar comigo, e eu vou cair nessa brincadeira. Mas não, percebi que aquilo era a página oficial, então expliquei a ele que ia ver se tinha viagem para lá. E foi aí que ele percebeu, eu pensava que eu era de Porto, e percebeu que eu estava nos Açores, e disse, não, deixa estar, então vens depois, vens noutra altura, não vens de propósito. Disse, não, foi aquelas portas que te falei. Senti, não, abriu-se aqui uma porta, ele falou comigo, eu não posso perder essa oportunidade, as oportunidades não se podem perder, e as oportunidades são únicas. E ele, depois, quando estava a almoçar com ele, no dia que fui cortar o cabelo a ele falou na sua história de vida, e acabámos por também encontrar algo em comum, que é, as oportunidades são para se agarrar. E ele, por exemplo, começou no futebol já aos 18 anos. E as crianças normalmente começam com 13, 14, ele começou aos 18. E às vezes até mais cedo, só que ele diz, senti que era a minha oportunidade. E ou passava o resto da vida a vender flores, que é a minha sogra, ou havia ali uma oportunidade de ser jogador profissional. E ele agarrou. E eu fui igual. Senti que havia oportunidade ali. Os Açores não é nem o dinheiro da viagem, nem nada disso, não é que foi um obstáculo para eu ir lá. E até porque eu também sou de Porto, e aquilo para mim ia ser uma coisa para a minha vida, porque a nossa vida é isso mesmo, são feitas de momentos, e eu senti que era um momento para a minha vida. Então fui lá e foi uma experiência espetacular, e depois disso acabou por outros jogadores, porque obviamente depois vêm fotos e isso, outros jogadores vêm atrás, outras equipas. Também tive, lá está, a minha vida às vezes a gente diz que é sorte, a gente não sabe se é sorte, se é destino. Por exemplo, o Santa Clara de repente sobe de divisão também, passa a jogar na primeira divisão, os jogadores contrata jogadores já de outra qualidade, não é? Bons jogadores, esses jogadores chegam lá, alguns já perguntaram ao barbeiro, o barbeiro disse, vais para os Açores, corta com o João Rocha.
começou aí outro, vai a equipa toda de Santa Clara lá a gostar, depois a seguir vai as equipas grandes lá a jogar, também já me pediram para gostar lá, o Nani, de repente liga-me não, manda mensagem no Instagram, diz, olha, vou para os Açores, vamos jogar contra o Santa Clara, vamos estar no hotel tal, e gostava muito que fosses lá para me dar um... Mais uma vez foste ver se era... E eu fiquei e disse, ei pá, sério. E vem-me logo a imagem daquela fotografia que tinha na minha barbearia à cabeça. Tens essa foto ainda? Ainda ter lá em casa, ainda, mas por acaso é uma boa. Se calhar devia pegar nessa foto e meter lá, porque eu tenho a camisola dele, deu-me a sua camisola e tem lá, devia meter lá. Até porque é a história, não é? Olha, está aqui. E juro-te, parei ali durante uns minutos e fiquei só tipo, isto está mesmo a acontecer, tipo, tinha lá a fotografia e passado ali, sei lá, 4 anos, isso vai se tornar realidade. Fiquei mesmo. E lá fui gostar a ele, conheci ele, deixou-me uma camisola sua, gostei a vários jogadores da equipa de Sporting também, e atrás disso depois veio muitos mais jogadores, do basquete do Porto também, de outras equipas, e, olha, e foi tudo uma bola de neve, sabes? Vou-te fazer uma questão que era para te ter feito ainda há bocado, quando estávamos aqui a falar em off, disse, não, mas não vou fazer, vou guardar para fazer ao vivo. Gostavas de cortar ao Ronaldo? Claro que sim, mas aí já estamos a falar de um patamar muito... Não é que ainda esteja à altura que isso consiga chegar lá. Eu e a maioria dos meus colegas hoje em dia já temos, graças a Deus, em Portugal, o nível de barbearia já está muito alto, muita formação, o pessoal está a gostar muito, mas chega a um ponto em que é quase impossível, não é? Chegar lá, mas obviamente que era um sonho, não é? Porque ele é um ícone e porque ele é da minha idade. Somos os dois da mesma idade e ele também começou do zero. E todo o que ele fez até hoje foi derivado ao trabalho dele. Então, obviamente que era um sonho para mim, não era cortar o Ronaldo, nem pela foto, mesmo que a gente não tirasse foto nenhuma. Só mesmo a nível pessoal senti que ia estar com ele, porque somos duas pessoas do mesmo ano e que os dois lutaram para ter o que tem hoje, lutamos bastante e trabalhamos bastante para isso. Então é uma pessoa que eu me identifico muito, embora as pessoas às vezes criticam, porque toda a gente critica, não é? Quem sobe muito, há sempre quem critica, quem fala bem, mas eu identifico muito com a forma de ele fazer as coisas. E eu dou o exemplo dele muitas vezes, quando nas minhas palestras e informações, lá está, pela garra, pelo trabalho. E até porque, por exemplo, quando ele estava no Sporting, tinha amigos meus que estavam cá a estudar na universidade e diziam que vinham muitas vezes, ele depois do treino do Sporting, a correr no Parque Eduardo VII com pesos nos tornozelos e nos braços. Ele era muito magrinho, e ele corria sempre com aquilo e até acho que fazia treinos, isso foi como me contaram, não sei se é verdade, fazia vários treinos com os pesos também, para quando chegasse ao dia de jogo parar e sentir que estava muito mais rápido. E então isso para mim mostra-me que é a pessoa a tentar chegar ao seu limite, a tentar a perceber que consegue fazer mais, consegue fazer a diferença, e isso para mim é um exemplo, são esses exemplos, o exemplo dele, o teu exemplo, o exemplo de todos os oradores que estiveram lá no Faz Acontecer. Para mim, esse jantar hoje que vamos ter hoje, eu venho de Poços dos Açores aqui ao jantar porque é um jantar que a gente sai completamente inspirados com as vossas histórias, e é isso que faz a vida. Para mim a vida é isso, e muitas vezes quase que meto essa parte profissional por cima da minha vida pessoal, porque é o que me dá mais gozo, é conseguir alcançar objetivos, ajudar as pessoas, sentir também, hoje em dia sinto que ajudo várias pessoas. Também tivemos numa missão em Moçambique, também juntos com a Help e a DAR, estamos a ajudar lá crianças, dei formação, e isso para mim, por exemplo, eles enviam-me várias vezes por mês fotografias de t-shirts que eu dei a eles, máquinas que eu ofereci a eles, mandam-me fotografias das crianças e a dizer como é que elas estão. Eu nem partilho disso nas redes sociais, porque não é, aquilo é mesmo para mim, aquilo que me dá gozo a mim, saber o que é que fiz lá, e só partilhei na altura a nossa ida lá, para tentar motivar pessoas a todos os anos a ver um grupo que vai lá ajudar, porque foi uma médica, fui eu, foi uma enfermeira, foram várias pessoas, e porque isto é o melhor que a gente faz nessa vida, é isso, é ter ganhos pessoais. O dinheiro a gente morre, os materiais a gente morre e fica tudo cá. Agora esses ganhos emocionais, pessoais que a gente tem na vida, é o que nos faz estar constantemente motivados e de bem com a vida e feliz. E tu falaste nisso há bocado, tu disseste uma frase que para mim faz todo sentido, que é, tu disseste, as coisas estão a acontecer comigo, as redes sociais, vou atualizar as redes sociais, vou aqui, vou ali, dou palestras, porque estou feliz. E uma pessoa quando está feliz as coisas acontecem, é muito mais fácil, a gente não sente cansaço, não há o domingo, não há a segunda, é quando a gente quer, porque a gente o que está a fazer faz parte de nós, porque estamos felizes, porque se estivéssemos infelizes já não era um trabalho, era um mártir, era complicado, mais um dia de trabalho, não, a gente, claro que também temos cansaço, não é, mas estamos a fazer aquilo como se
não sei explicar, está sempre a É fluir. amor, é paixão, é... Está sempre a fluir, é muito fácil. Eu sinto que é fácil. As pessoas também dizem o mesmo que disseram a ti, como é que tu tens tempo, vais ao ginásio, metes as Insta Stories, trabalhas isso tudo, fazes tudo, como é que tens tempo? Porque aquilo já faz parte de ti. Tu já sabes, tu estás num lugar, já sabes o que é que tens a fazer a seguir, não há uma obrigação, não há aquela... vais fazendo e as coisas vão acontecendo. E comigo é exatamente igual. Eu vou fazendo, estou a fazer uma coisa, o meu telemóvel já é uma ferramenta de trabalho, o meu trabalho lá na barbearia já faz parte de mim, já sei que tenho que chegar lá, tenho os meus clientes para atender, tenho o meu trabalho das redes sociais, então aquilo vai tudo fluindo. Porque estou feliz, não é? Olha, começas com uma barbeariazinha pequena, não é? Que ainda hoje a tens, entretanto, São Miguel, tens a maior da ilha, neste momento acho que é a maior dos Açores. Dos Açores. Qual é o teu próximo sonho? O que é que ainda queres fazer? O que é que será o teu próximo... Porque estamos a falar de 5 anos, não é? E também falávamos isso, aquilo que a gente consegue fazer em 5 anos, em 10 anos. O que é que achas que serão os teus próximos 5 anos? Eu realmente, ainda há pouco tempo, teve um educador que veio dar uma formação comigo de Espanha e ele perguntou-me isso. Qual é o teu próximo sonho? E pouca gente me pergunta isso. E eu fico a pensar, nesse momento, sonhos mesmo, sonhos, eu já concretizei mais ou menos tudo e tinha aqui uma pulseira do Faz Acontecer, terei há dias, foi quando abri a nossa academia. Porque quando na altura que meti, tinha dito, ok, isto vai ser o meu próximo sonho, é abrir uma academia. Não é uma academia para funcionar todos os dias, nem todos os meses, é uma academia para quando a gente precisar dar uma formação, temos um espaço teu. Exatamente, para partilhar a nossa cena. E agora a minha vida, para mim, é tentar meter da forma que está a funcionar agora, deixar aquilo mecanizado de forma a estar a funcionar bem, ter os meus colegas que estão a trabalhar comigo todos a funcionar mais ou menos do mesmo género, porque tenho a certeza que aquilo tem, aquela fórmula é a fórmula certa para termos sucesso, e é deixar a máquina rolar, dar um bocadinho mais de atenção à minha relação também, tentar tirar umas férias também, porque as férias que eu tiro nesse momento é quando vou dar uma formação, tiro um dia ou dois a mais para mim, e tentar ter umas férias também, tentar que a minha vida agora acalme um pouco, mas como o que eu faço é o que me faz feliz. E a nível de sonhos, eu já tive sonho de morar no Porto, já tive sonho de morar no estrangeiro, mas quanto mais viajo, mais gosto dos Açores. E então, nesse momento, não tenho nada assim de sonhos, não tenho nada assim de extraordinário, que quero apenas ter bastante saúde, porque é um problema que, como disse, meu pai faleceu recentemente, e de um cancro que apareceu assim de um momento para o outro, e é isso que tem mais medo, é de faltar saúde, porque se tiver saúde, o resto tudo está a fluir de forma eficaz. Agora, de sonhos mesmo de sonhar muito alto e de ter isto ou aquilo, não, eu já tenho aquilo que quero, já consegui aquilo que queria, até consegui mais rápido do que estava à espera, e agora é tentar que a máquina continue da mesma forma e aguentar isso por vários anos, porque também quero que os meus colegas e as pessoas que estão a trabalhar comigo sintam que têm ali um projeto e têm ali uma estrutura para eles e para as famílias deles também segura, e para as vidas deles também. João, que conselhos é que darias, não a quem queira ser barbeiro, mas a quem, de alguma forma, como tu, tinha esse espírito de empreendedor, de querer fazer algo, e tu disseste uma coisa aí há pouco, que é, eu queria contar comigo, né? Disseste qualquer coisa assim de, eu queria contar comigo, eu sabia que se eu trabalhasse mais, eu ganhava mais. Portanto, e sempre gostaste de ter essa responsabilidade de dar uma forma de controlar o teu resultado. Que conselhos é que darias a quem queira empreender, fazer algo dele? Que conselhos, se houvesse 3 coisas, dissesse, olha, tens que ter isto, isto e isto. Que 3 coisas é que seriam essas na tua visão? Se fosse 3 palavras, eu dizia logo que é arriscar, insistir e persistir. Eu acho que é fundamental, seja em qual for a área. Arriscar, insistir e persistir. Exatamente. Porque muitas vezes as pessoas têm medo de arriscar e ficam logo nessa fase em que não avançam. Depois arriscam, mas... Fazem uma vez e pronto. Exatamente. E tem que fazer, tem que insistir, tem que voltar lá, tem que insistir, tem que voltar lá. Se a pessoa tem a certeza que é aquilo que quer, a pessoa persista, porque se persistir vai chegar lá. É aquela caminhada no deserto em que a gente caminha e está com calor, para. Não, continua. Chega uma altura que já quase não consegue andar. Não, continua. Até que a gente vai ver uma sombra, vai ver água, vai ver qualquer coisa. O oásis, eu sou dessa opinião, em que tu tens que caminhar, e é isso que vai fazer a tua caminhada depois valer a pena. É sentir que foi difícil, mas que chegaste lá. E as pessoas às vezes parece que têm medo disso. Mas isso são as 3 palavras. Agora, mesmo conselhos, eu acho que também serve para todas as áreas, que é, a pessoa tem que se lembrar que as coisas não acontecem por acaso. E tudo o que vem fácil, vai fácil. Então tem que haver ali uma base, tem que ter visto. Quando eu olho para ti,
eu mesmo sem te conhecer, sem conhecer a tua história, eu penso, tem que ter visto ali qualquer coisa que ele trabalhou bastante para ter o que tem hoje. Não foi por acaso, não aconteceu por acaso. Quando vejo a história de alguém, eu penso sempre isso. Penso, isso deve ter tido uma caminhada muito longa por trás. E as pessoas esquecem muito disso. Então, deixem a fama, tenham um porquê. Tenham um porquê para fazer as coisas. Não façam porque viram tu a fazer ou eu a fazer, vão fazer igual. Não. As pessoas façam porque têm uma razão para isso. E as pessoas hoje em dia, muita gente faz só para tentar atingir o fim e não sabem o que é que se passou naquela caminhada. Não, tem que perceber. É isto que eu quero fazer, eu gosto de fazer isso. Se vão abrir uma barbearia, vou pintar de verde porque a tua é de verde ou branco. Não, vou pintar da cor que eu quero, porque isso vai ser o meu local de trabalho, onde vou passar a maioria do dia. A música, que música é que eu gosto, vou meter música que eu gosto, e os meus clientes vão ser aqueles que se identificam comigo. Tentarem ter o seu estilo próprio, não tentarem fazer para copiarem. Eu acho que o copiar tens tudo para correr mal, para já passas sempre a ser uma cópia. Então as pessoas sejam genuínas, façam se gostam mesmo daquilo, se é uma coisa que gostam, não porque os outros têm sucesso ou fazem dinheiro, isso é logo o principal. E depois é o tal, é insistir e persistir e continuar sempre, se é aquilo que querem, quando tiverem a certeza que é aquilo que querem, de certeza que vai dar certo. E eu tenho a noção disso hoje em dia, obviamente tenho uma noção diferente do que tinha antes. Hoje em dia percebo que, e vejo amigos meus e dou conselhos mesmo noutras áreas, e tu persiste nisso, porque isso é, tu fazes isso bem feito. Então tu vais conseguir, mas não existe, ninguém quer pagar, ninguém quer... Continua, tu estás no caminho certo, persiste nisso, isso é a tua cena. E as pessoas às vezes não veem isso e desistem. Desistem rápido, não é? Então é isso, é tentarem insistir e nunca deem nenhum dia como garantido. Eu nunca dou um dia como garantido. As pessoas vão lá, cortam o cabelo, cortei muito bem. Para o mês que vem, quando ela for, eu tenho que cortar novamente muito bem. Se eu dou aquele cliente já como garantido, nenhum dia posso perder. Então todos os dias para mim é tudo começar tudo de novo. Nunca dou nada como garantido. Nunca. Se pudesses voltar atrás, imagina que te era dado uma cápsula do tempo, não é? Mas tu só podias usar essa cápsula para voltares lá atrás e mudares apenas uma coisa na tua vida. O que é que mudarias? Se mudarias? Eu tinha muita coisa para mudar, muita coisa. Só que eu penso sempre assim que é, se eu mudasse uma dessas coisas, ia mudar o percurso todo. E eu tenho medo, porquê? Porque nesse momento estou no ponto que eu queria, ou melhor do que eu até imaginava. Então, lá está, é aquela cadeia de acontecimentos que faz tu chegar aqui. Se tivesse sabido alguma coisa que eu tivesse tirado fora, por muito bem que me soubesse ter apagado aquilo da minha história e da minha vida, ou não ter passado por aquele momento, eu não ia chegar aqui com a certeza absoluta. Ia ser tudo diferente. Por exemplo, aquilo que partilhaste connosco há pouco, de quando estavas lá em cima, moto 4, vender pique, de um momento para o outro, e pum! Se eu apagar isso, depois apago isso. Se calhar, se não tinha ficado desempregado, não tinha acompanhado ela lá fora, não tinha tirado um curso, nunca na vida, se eu tivesse emprego, nunca na vida ia tirar curso de barbeiro. Porque na altura eu achava que as barberias não imaginava que as barberias iam ter esse pique que tiveram hoje em dia. Na altura que eu tirei curso, não existia a moda de ser barbeiro. Hoje em dia existe, como DJ, como outras profissões. Agora, na altura, não havia moda. Então, eu não ia entrar naquilo pela moda. Ia entrar naquilo porque era uma necessidade. Então, isso que me aconteceu de mal, levou-me a essa necessidade. Então, lá está. Tu és o exemplo disso, que é ver o lado positivo de tudo. Até do lado negativo, tem o lado positivo. Não... Tem sempre um lado positivo e a gente não vê o lado positivo. E eu passei a perceber, eu tive muitas alturas que quis apagar isso. Não, porque se voltasse atrás, fazia isto, mas depois mudava tudo. Não ia dar valor ao que tenho hoje. Isso é outra coisa. Eu hoje dou valor porque tive sem nada, percebes? Investi o meu dinheiro todo, fiquei com a minha conta a zeros, não tinha nada e hoje sinto que vale a pena. E então, se eu nunca tivesse tido esse sentimento, se calhar não dava tanto valor e assusta-me isso porque eu gosto de ser assim e uma das palavras não é aqui a achar mais ou menos que ninguém, mas a gente também tem que ter tem que ser realistas e a maioria das pessoas usa a palavra humilde e genuíno para me identificar e obviamente que eu tenho muitos defeitos, mas muita gente diz isso e eu acho que é por causa de ter vindo mesmo do zero, de perceber, de dar valor a quem não tem nada. Tanto é que, por exemplo, esta semana, para a nossa formação tem um valor um bocadinho alto e teve um rapaz que corta cabelos em casa e ele não tem dinheiro para esta formação. Foi a segunda mensagem que recebi de rapazes assim. E eu disse, não, vamos oferecer um bilhete, vamos sortear entre esses rapazes que não trabalham, vamos oferecer uma entrada gratuita para dar oportunidade a alguém. E então sempre posso dar uma oportunidade a alguém, sempre posso ajudo. E só ajudo derivado a ter passado por zero, entendes? Porque sei o que é que eles estão a passar nesse momento e se na altura tivesse-me alguém ajudado eu tinha agradecido.
E então eu acho que é fundamental e acho que toda a gente até devia passar por uma fase da vida Menos boa, menos boa para dar valor a outras. E muitas vezes, às vezes as pessoas não dão derivado a isso. Há alturas, como tu disseste, e a tua história também, em que a gente tenta pensar no mais fácil. O mais fácil é a gente desaparecer. A gente se desaparecer, acaba-se os problemas, acaba-se tudo. É preciso ter muita coragem, é preciso ter muita vontade cá dentro para se conseguir dar a volta a isso e querer e vencer. E lá está, tu para mim nisso és um exemplo, tu e outras pessoas que deram a volta e se tu tiveste onde tiveste e desta volta, toda a gente tem que dar. Toda a gente tem que dar porque se tu conseguiste, os outros é também possível, conseguem. não é? Olha, então, para nós fecharmos, imagina podias deixar uma mensagem para a humanidade. Para daqui a 50 anos, punhamos numa cápsulazinha, mais uma vez, mas esta era uma que ficava guardada e queria ser aberta, sei lá, pela humanidade. Daqui a 50 anos iria ser espalhada pela humanidade. Que mensagem é que... Se agora deixaste-me numa situação bem complicada. Nunca que tem mensagem nada... é que deixarias para a humanidade nessa altura? Opa, eu não sei que mensagem deixava. A única coisa que eu tenho que me preocupa às vezes um pouco é o cada vez mais a gente materializar tudo, as redes, a informática, tudo o que é redes sociais. É muito bom e o meu trabalho passa por aí, o teu também. E o meu também, né? Mas isso assusta-me muito, assusta-me, por exemplo, eu não tenho filhos, mas ver as crianças hoje em dia muito dependentes de telemóveis, de redes sociais, ver toda a nossa informação, toda a gente, se quiser, sabe tudo sobre nós. Isso por um lado é bom, por outro lado assusta-me um bocado e eu não sei até que ponto é que o nosso mundo vai parar daqui a uns anos derivado a isso, não sei se isso vai ser uma coisa boa e que daqui a uns anos vai ser espetacular, se vai levar a alguma coisa muito má. Por isso, não tenho mensagem nenhuma para deixar. Agora gostava de estar cá daqui uns 100 anos para perceber se esta fase que a gente está a passar agora foi boa ou se foi má, porque toda a gente se escuta hoje em dia. Se as redes sociais, há pessoas que defendem que é muito bom, há outras que defendem que é muito mau. Eu gostava de estar cá para perceber se realmente foi bom ou se foi mau. Eu acho que é um pouco, e pegando nisso, eu normalmente uso aquela metáfora que é, imagina que as redes sociais são uma faca, não é? Eu com essa faca termos uma maçã aqui, eu descasco, parto ao meio, dou metade a ti, metade a mim, a gente come. Ou eu com essa mesma faca estou aqui e mato, não é? Claro. Ou seja, não é a rede social, não é a faca que é má, é aquilo que nós fazemos, não é? E tu dizias isso há pouco, ou seja, e eu hoje chego a muitas pessoas e empresas e ajudo pessoas, felizmente, e tenho essa bênção de conseguir tocar pessoas que de outra forma não o conseguiria fazer pelas redes, mas de facto também tem a parte menos boa, não é? Que às vezes há aquelas pessoas que metem aquele post e se não tem aquele número de likes, ou se não tem aquilo, e às vezes a gente está num lado qualquer e vê aquela pessoa que está ali só para tirar a foto certa, com o ângulo certo e a coisa que é para pôr, não é? Mas eu acho que, lá está, nós vivemos numa era em que temos acesso a muitas coisas que não tínhamos há 5 anos, há 10 anos, há 20 anos, há 50 anos atrás. E isso, por um lado, dá-nos a maior responsabilidade da consciência, de termos a consciência com o que nós fazemos, não é? Isso é um pouco, mais uma vez, e ligando com o que tu disseste aqui, e até do teu exemplo, de nós olharmos para as oportunidades. E há pessoas que aproveitam bem essas oportunidades. Exatamente. Não é? Mas assusta-me um bocado isso, e a gente passa, e eu falo por mim, passo muitas horas de roda do telemóvel. É o meu trabalho, não é? Estou a publicitar o meu trabalho, mas passo muitas horas ali de roda do telemóvel e isso assusta-me e vejo as crianças a nascerem já dessa forma e eu gosto da minha infância, de andar na rua, de ter comido terra e esfolar dos joelhos, chegar a casa das árvores, não é? E ainda levar uma tareia quando chegava a casa, mas eu orgulho-me disso e acho que isso fazia a pessoa crescer de alguma forma, não é? Hoje em dia até dizem que eles estão mais inteligentes do que nós porque têm o Google e qualquer coisa vão ao Google e a gente às vezes com a preguiça não íamos pesquisar o que era, inventávamos o que alguém disse e eles nisso estão melhor, mas ao mesmo tempo até que ponto é que isso é mau? É por isso que eu gostava de estar cá, eu nunca defendo se é bom ou se é mau. Então a tua mensagem seria que menos online e mais offline? Tentarmos equilibrar mais as coisas, haver algum meio que equilibrasse mais as coisas e não deixasse continuar dessa forma, porque está a evoluir muito rápido e está aí já para os carros, para tudo. Estive na Suíça, estive num carro em que a pessoa já nem sequer conduzia o volante, por exemplo, já tinha tudo sozinho e aquilo assusta-me daqui a uns anos perceber que a gente se calhar vai estar dentro de um carro, ninguém está a conduzir, é tudo automático,
até que ponto é que isso vai levar? Assusta-me, porque a gente não conhece o futuro, não é? E a gente não sabe se isso vai ser bom ou se vai ser mau. Agora, da forma que está a evoluir muito rápido, assusta-me, e as crianças também, a educação que estão a ter hoje em dia, eu na minha barbearia, é um ponto de encontro das pessoas, e eu noto, as crianças cada vez mais já não têm aquele respeito, já não entram, parece que não, ao vivo não sabem falar nas redes sociais, mas depois têm dificuldade a ter uma conversa com uma pessoa normal, a olhar a pessoa nos olhos, a dizer bom dia, boa tarde, tudo bem, estás bom. Acho que as pessoas estão cada vez, e os adultos, alguns também já estão dessa forma, cada vez mais dificuldade na comunicação de adulto para adulto, mas nas redes sociais falam de tudo e mais alguma coisa sem problema nenhum. Chega à vida real e abstraem-se um bocado e ficam sem saber falar. Isso assusta-me. E é também a nível de saúde ver que, como já tinha dito, tanta coisa que inventam e não há maneira de inventarem uma cura para certas doenças oncológicas. Isso também assusta-me, e eu tive um cliente agora há 2 meses atrás em que me ligaram do hospital a dizer que ele estava numa fase terminal e que tinha 2 sonhos, que era ir à praia e cortar o cabelo. E então lembraram-se de mim se eu estava disponível, e eu disse, era num sábado, estava cheio de trabalho, e disse, será que pode ser na segunda-feira? E eles disseram, sim, pode. E eu, ok, desliguei, e estava ali a trabalhar, e depois eu pensei, eles disseram fase terminal? E eu liguei para ela outra vez e disse, olha, fase terminal? E ela, sim. Então se calhar a segunda, e ela, pois, a segunda pode ser tarde. Eu, ok, vou só acabar aqui, já vou aí. E fui lá acima, cortei o cabelo a ele, estava mesmo de rastros, um rapaz novo que era PT de CrossFit, uma pessoa toda saudável, e em 3 meses passou de um corpo todo daquela forma, com uma doença oncológica, e na segunda-feira ele já tinha falecido. E foi a última coisa que fiz foi lá cortar o cabelo a ele, e vi a felicidade nos olhos dele, e isso assusta-me ver pessoas novas. Isso assusta-me bastante, porque eu vim de uma época em que morrias quando já tinhas idade para falecer, entendes? E hoje em dia não. Hoje em dia vejo pessoas da nossa idade a irem, outros mais novos, não há escolha. Já não há regra. Exatamente. Nem tu sabes o que é que fizeste mal na tua vida para ter tido aquilo. Podia ter sido algo que tu fizeste. Assim, eu ainda esta semana pus um post no Instagram e no Facebook sobre a morte da filha do Luís Henrique, não é? Que morreu com 9 anos. E agora fez esta semana 5 anos que a minha filha partiu, a mãe, com 5 anos, e eu cada vez mais acredito que aquela regra, e há muitas pessoas que dizem isso, não é? Que mas o certo é os pais irem à frente, mas o certo aonde? Onde é que isto está escrito? Sim, é verdade. Não é? A única coisa que está escrita é que eu acho que se calhar foi uma habituação, não é? Porque as pessoas dizem, mas a morte não faz parte da vida, a morte é contrária à vida. Não, a morte faz parte, não é? Porque a morte é o contrário do nascimento, não é o contrário da vida, não é? Claro. A gente nasce e a gente parte. Eu vejo isso como uma porta, não é? A gente abre-se uma porta e a gente vem, não sabe de onde, a nossa alma, a forma como eu vejo, a nossa alma vem de algum lugar, e nós entramos aqui, não é? E depois, quando chegamos ao nosso dia, que pode ser com 100 anos, pode ser com 5 anos, pode ser com 1 mês, abrimos uma outra porta e vamos para um outro sítio que a gente não sabe, não é? E as pessoas dizem, e vou dizer aqui 1 ou 2 asneiras agora, as pessoas dizem, a vida é uma merda, o cancro é isto, o cancro é um filho da mãe, é um filho da puta. Mas eu acho que não, infelizmente faz parte, não é? A merda é quando nós não temos a consciência de, lá está, como tu tiveste isso, disseste, espera aí, segunda-feira, se calhar é tarde demais, não é? E tu paraste aquilo que tinhas a fazer e foste fazer alguém feliz, e tu próprio sentiste bem. Exatamente. Com isso, não é? Isso é que é a merda, é a gente não ter a consciência. Aliás, nós estamos aqui agora e daqui a 5 minutos não sabe o que é que pode acontecer. Exatamente. Não é? Podemos sair daqui, ser atropelados, claro. E nós pensamos que isso que não acontece. Estar vivo é tão natural como estar morto. Isto parece aquelas frases feitas, mas é um facto, e tu também lidaste com a morte, claro. Lá está, quando muito, muito novo. Eu acho que se nós tivermos a consciência disso, nós damos mais valor. E era ligando aqui com aquilo que tu disseste há pouco, que quando perdeste o teu negócio, tiveste a consciência de uma série de coisas que te ajudaram mais à frente. Exatamente. Agora, nós queremos é ter a consciência do que é bom, mas não queremos ter a consciência do que é menos bom. Não? Eu acho que não há preparação para isso. Não, isso de facto não há. Nós não estamos prontos para isso. João, olha, foi um gosto enorme. Antes de nós fecharmos, alguma história engraçada que tenhas de algum corte que tenha corrido menos bem ou algo assim?
Epá, eu acho que a gente tem sempre histórias engraçadas, só que eu passo umas histórias, esqueço-me, a gente às vezes ri lá na barbearia com cenas que se passam lá, há muita cena engraçada, mas esqueço-me sempre, nunca sei o que é que... Às vezes quando me vem à cabeça conto, mas depois quando pergunto, conta, nunca sei. Mas, por exemplo, obviamente que a gente tem histórias que passam lá na barbearia em que às vezes são private jokes, ou seja, a gente percebe o que é que se passa, e é também histórias, por exemplo, às vezes tu estás a cortar, não é? E de repente, por um momento, tu falhas, a tua cabeça falhou, pensaste em alguma coisa, e lá foi, e tu tens que saber manter calma e fazer de conta que está tudo normal, não se passou nada, e que estás a fazer, e depois ele diz, se calhar está um bocadinho mais curto que o que eu pedi. Não, isso é tentar puxar agora aqui para um novo visual. Para nova moda, para um novo trend e tal. Isso raramente acontece, mas quando acontece, aquele suor, sabes? Mas tu estás a manter a calma, mas ao mesmo tempo por dentro estás a chorar. Não, mas a barbearia é engraçado, tal como Vestir Mortos também tinha a sua piada, não é? Salvo seja, mas tinha a sua piada, porque a gente, quando está a fazer, aquilo acaba por ser um trabalho para nós e temos que levar aquilo de uma forma também como um trabalho, senão a gente estava em malucos ali, não é? Todos os dias. E agora, pensar nisso, foi a primeira vez que vi que falecia tanta gente por dia. Foi quando estive a trabalhar lá. Foi quando tive a noção, consciência. Exatamente, que falece muitas pessoas por dia, todas as idades, todos os feitiços, falece muita gente por dia, infelizmente, não é? E aquilo acabava por ser um trabalho e também tinha a sua piada, teve lá piadas na altura, eu lembro de coisas que se passou lá, que não posso contar aqui, mas que também tiveram a sua piada, e a vida é assim mesmo, a gente também tem que saber rir nos momentos que é para rir e fazer de alguns momentos tristes, alguns momentos mais felizes, e eu também faço isso no meu Instagram, tento sempre no meio de todo o trabalho meter uma piada ou outra durante o dia, porque acho que é isso que faz as pessoas seguirem e me seguirem nas redes sociais, porque se for todo o dia só cabelos e cortar cabelo, chega uma altura que as pessoas dizem já estou farto deste barbeiro e do cabelo. Então acho que é isso que isso também faz um bocado o dia-a-dia da pessoa, passa por partes em que tu estás concentrado, fazes o teu trabalho bem feito, tens momentos de diversão, tens momentos de lazer, acho que é isso que faz o dia-a-dia e faz a nossa vida, tem que ser dessa forma. E a gente a seguir vai para um momento desses de exatamente. João, muito obrigado por partilhares a tua história, por nos inspirares com a tua simplicidade, com a tua humildade, com o teu querer. E hoje, mais uma vez, acho que fica a prova de que nenhum sonho é pequeno e que muitas vezes um sonho nasce quando não temos a mínima ideia que o queríamos sonhar. E o João é um exemplo disso. Alguém de uma ilha, no meio do oceano, que vem para um curso, que não sabia bem porque é que veio, para que é que veio. O primeiro corte que faz, descobre que é isto que quer fazer e hoje, mais uma vez, é um nome, é um ícone a nível nacional e internacional na arte de barbeiro, no que ele faz, e vimos aqui com todo amor e com toda a paixão. É tudo por hoje. Até à próxima, no próximo podcast de Be Legendary. Sejam lendários. Até já. Obrigado. Obrigado, João.